Queridos, é uma alegria poder retornar a esta casa, aonde eu me sinto muito à vontade, porque estou entre amigos e poder rever o pastor Cláudio Munhoz, sua mãe digna esposa, irmã Wanda, tão queridos por todos nós e também são uma referência pessoal para o meu ministério e para a minha vida familiar. Desde o primeiro momento que eu fiz contato com o pastor Cláudio, e ele me permitiu também ter contato com a sua família, eu passei a absorver tudo de Deus através da vida dele. E eu tenho sido muito feliz por isso. E olha que eu não o vejo sempre, que eu não estou com ele sempre, e eu aprendo tanto. Eu fico imaginando o privilégio que a igreja de Americana tem de poder tê-lo como seu pastor todos os dias. Se eu, que às vezes o vejo, já aproveito tanto, imagino vocês, o quanto vocês têm aproveitado a vida e o legado que o pastor Cláudio tem deixado para todos nós. É uma alegria ver o pastor Rodrigo, a irmã Juliane. Deus abençoe vocês, toda esta família querida por todos nós. Há um tempo atrás, eu estive aqui ministrando a palavra de Deus e eu apresentei o meu livro, que era O Dia em que a Fazenda Parou. Aí o pastor Cláudio brincou comigo a respeito desse livro aqui e disse para mim assim: então agora você tem que fazer um livro que é O Dia em que a Fazenda Voltou a Funcionar. Então, hoje eu vou pregar sobre o dia que a Fazenda voltou a funcionar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 14. Versículos de número 7, 8, 9 e o versículo 14 também. Serão 4 versículos. Uma alegria poder rever o amigo, o irmão, cantor Adiel. E nós dois agora temos cabelo, né? Será que eles não fizeram isso de propósito? Trouxe 2 que não tinha e agora tem, né, vendo? O senhor não tinha pensado nisso. O senhor fez de propósito, pastor Cláudio? Não. Normal. É normal. Eita. Eu ia dizer que ele ficou mais jovem, só para ele poder falar, você também. O senhor ficou mais jovem. Obrigado. Livro de Jó. Os irmãos, tem gente que está me conhecendo agora dizendo: mas você era careca, pastor? Eu falei: oh, se era. Mas Deus prosperou meu cabelo. Como? A fazenda voltou a funcionar, ele disse. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Quando se encontrar, digo amém. O texto bíblico diz assim: porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. Ainda que a sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no chão, ainda assim, ao cheiro das águas, brotará, e dará galhos como uma planta nova. Versículo 14. Se um homem morre, viverá ele novamente? Portanto, todos os dias de meu tempo determinado, eu esperarei, até que venha a minha mudança. Amém? Queridos, a história de Jó é uma história intrigante e eu estudo sobre ela desde 2004.
Me apaixonei pela primeira vez quando eu ouvi alguém ministrando nesse texto, e dali para frente eu comecei a ler, a meditar, a pesquisar, a querer saber mais. E quanto mais a gente vai aprendendo dentro dessa história, mais a gente se apaixona pela história e por Deus dentro da história. O livro de Jó conta a história de um personagem que carrega o seu nome, que é Jó. Jó é alguém que inicia a sua história contando de si o quanto ele tinha, o quanto ele possuía, quanto de bens ele possuía, não só bens financeiros, mas também o bem familiar, não só o bem familiar, mas o bem conjugal, não só o bem conjugal, mas o bem sentimental, espiritual. Ele era alguém bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Mas um dia, Jó foi atingido por um ataque feroz de Satanás, e claro que com a permissão de Deus, aquilo que era uma vida feliz se torna em um caos, aquilo que era paz se torna em desespero. Jó vai viver uma situação tão traumática que eu acredito que nenhum de nós vivemos algo na mesma proporção que Jó viveu. A gente passa por coisas que Jó já passou, mas todas juntas, eu acho muito difícil alguém de nós passar por aquilo que Jó passou. E a gente sempre fala da paciência de Jó, a gente sempre fala da fé de Jó, a gente sempre fala do poder de recomeçar, da resiliência de Jó, mas a gente deixa passar despercebido algumas coisas dentro da história de Jó, e uma delas é uma personagem. Qual personagem? A esposa de Jó. A gente culpa muito essa mulher, porque em um momento ela olha para Jó e disse: Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Nós focamos toda a história em Jó, e claro, é o livro que carrega o seu nome, porém, nós não podemos deixar ou desprezar a esposa de Jó dentro de todo o contexto, desde o capítulo 1 até o capítulo 42. Por quê? Porque a esposa de Jó, alguém olha e diz assim: olha, ela errou, ela pecou. Eu já vi algumas pessoas falar que a esposa de Jó, ela estava movida por um sentimento maligno, que era o próprio diabo que estava usando a boca da esposa de Jó. E quando a gente olha para a esposa de Jó, por aquilo que ela fala, a frase que ela diz, o jeito que ela fala, quem sabe nós até concordaríamos que de fato havia uma influência maligna por detrás, ou que ela estava agindo de forma errada ou maldosa. Só que nós não somos o esposo dela, não somos o marido dela. Então, quem tem que decidir se ela agiu errado ou não, se o comportamento dela tem influência maligna ou não, é o seu marido. E o seu marido nos responde contando a sua própria história, dizendo que no momento em que ela diz essa expressão, ele olha para ela e com calma, com jeito, ele diz: olha, o bem de Deus que eu recebi, eu aceitei, agora o mal eu vou rejeitar. Eu vim no este mundo, no eu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz para ela assim: você está falando como? Ele não disse que ela era, ele disse: você está falando como uma doida, uma maluca. Mas agora observa comigo o que ela fala, mas não só o que ela fala, mas em que momento ela fala. Se você olhar para aquilo que ela fala, você pode até criar algo contra a mulher de Jó, mas se você olhar em que contexto ela fala, você vai perceber que, quem sabe, se você ou eu estivéssemos no lugar dela, não falaríamos coisas piores. Por quê? Porque a mulher de Jó, ela é alguém que está enfrentando
tudo o que Jó está enfrentando. Alguém vai dizer, Jó perdeu tudo, porque ele é o autor e é o personagem central do livro. Mas Jó não perdeu tudo sozinho. Jó era casado. Se ele perdeu tudo, ela também perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, mas se Jó era casado, Jó não perdeu os filhos sozinho. A mulher de Jó também perdeu os seus filhos, sim ou não? Então, agora eu quero que você pense comigo. A mulher de Jó, ela experimenta, assim como Jó, toda a sua riqueza. Ela não era qualquer pessoa, ela era a mais rica do Oriente. Nós estamos falando de um casal que não era um dos, era o casal mais rico do Oriente. Pensa o que ela desejava, ela tinha. Tudo que envolvia o financeiro e dentro da economia da época, o que ela queria ter, ela tinha. As roupas melhores ela tinha. Vamos contextualizar. Se ela quisesse ir num salão de beleza, alguém fala assim, ó, vai naquela lá, mas ela é muito cara. Não, eu vou lá. Olha, você vai usar roupa, qualquer roupa que ela quisesse, qualquer lugar que ela quisesse frequentar, ela frequentava. Ela tinha de tudo, mas de repente, de manhã ela acorda e ela não tem mais nada. Ela não tem mais nada. Ela não tem filhos, porque todos os seus filhos morreram. A Bíblia diz que só tem um amor maior que o amor de uma mãe, que é o amor de Deus. E ele diz assim, porque o amor de Deus, ele é maior, pode até uma mãe que amamenta abandonar. Essa expressão, ela chega a beirar a utopia, ela chega quase ali, porque uma mãe que não amamenta é diferente de uma mãe que amamenta. Alguém vai olhar e vai dizer assim, olha, a mulher deixou o neném na lata de lixo, a outra fugiu do hospital e deixou a criança. Eu duvido que ela amamentou, porque a partir do momento que aquela mãe pega aquele bebê nos braços, e por isso a expressão usada não é como uma mãe que abandona, é uma mãe que amamenta, porque a partir do momento que ela amamenta, ela vai criando um vínculo de sentimento em relação àquele filho. E agora são 10 filhos que aquela mãe vai sepultar. São 10 filhos que aquela mãe vai enterrar. A vida, ela segue um fluxo, um ciclo, e o ciclo normal da vida é um filho sepultar uma mãe e um pai. Agora, um pai e uma mãe sepultar um filho é fora. Agora aquela mulher, ela vai sepultar os seus filhos. Ela vai perder tudo que ela tinha. Sabe o que ela vê? Tudo sendo levado embora. Sabe o que ela acordar de manhã e não ter a mesma estrutura financeira que ela tinha no dia anterior? Aquela mulher, ela vai ser, não só passar por este problema, mas agora ela olha para o esposo. Ela olha para ele e vai ver ele em uma figura fantasmagórica. Ela vai ver ele num estado deplorável, com os cílios caídos, a sobrancelha, todas as cartilagens dos dedos dos pés, das mãos. O próprio Jó diz que ele escapou só com a gengiva, porque nem os dentes ele tinha, ele perdeu os dentes. Ele ficou pele e osso, febril, sem visão, não enxergava mais. Tinha dificuldade de respirar, com um caco de argila seca, sentado em um monturo, que era o lugar mais baixo da cidade, onde se logava o lixo, que era chamado de lixão, lixo ou lixeira, ou o lugar do monturo, dos escombros, das cinzas, que era o resto daquilo que queimava do lixo. Aí ele está lá nos escombros, com um caco de argila seca, se coçando. Ela não tem mais os filhos, ela não tem mais estrutura financeira, não tem mais moradia, não tem mais nada, perdeu tudo. E ela chega, e a única pessoa que poderia de alguma forma devolver a ela uma fagulha de esperança está morrendo diante dos seus olhos, está na pior fase de um momento da vida, na saúde, e ela olhando para aquela cena, e ela usa a expressão: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? A palavra pode ter sido dura, mas nós não podemos focar no que ela falou, mas nós temos que focar
focar em que momento ela falou. Sabe por que muitas pessoas perdem amizade, perdem casamento, perdem família? Sabe por que muitas pessoas perdem ministério? Porque eles não focam no momento em que as pessoas falam algo duro para eles, mas eles param apenas para focar naquilo que as pessoas falam, sem se importar em que momento essas pessoas falaram. Quando eu passo a me importar, em analisar, não só nas palavras, mas em que momento estão sendo faladas essas palavras, eu começo a olhar para aquela pessoa de uma outra forma. Ora, ela está falando isso porque ela está abalada emocionalmente. É uma mãe que perdeu 10 filhos, ela está totalmente desestruturada financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Diante dela está um marido que só está vivo por um milagre, por um fio de oxigênio, mas já não tem mais jeito, está ali decretado que a qualquer momento também vai partir. Então o que ela está falando é forçada pelo momento, pela circunstância, e por isso Jó não vai acusá-la, e por isso Jó não vai destratá-la, porque Jó não avalia as palavras, mas avalia em que contexto foram ditas estas palavras. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que no dia da prova acaba perdendo amigos que lá na frente poderão ser úteis para ele, poderão ser bênção para a vida dele. A Bíblia vai dizer no livro de Jó que Jó começa com a esposa e termina com a esposa. Jó começa a sua história do lado dela e termina a história do lado dela. Perdeu 10 filhos, sim, perdeu, mas no capítulo 42 diz que eles tiveram outros 10 filhos. E o que é isso, pastor? É que se Jó não lida com ela, vendo o momento em que ela fala isso, ele teria enxotado ela da história da sua vida, e quem sabe o final não seria esse. Mas feliz foi alguém que entendeu o momento em que alguém falava de um jeito ruim, de um jeito mau, e por isso sobreviveu. Sabe o que tem de gente que está hoje em situação pior e além de tudo abandonado pelas outras pessoas? É porque não soube lidar com as palavras, baseando-se nos momentos em que elas estavam vivendo. Pastor, mas a minha esposa, analisa o momento. Pastor, mas fulano, analisa o momento. Para de querer só, não, o que me falou me doeu. E toda vez que eu lembro do que falou, não é lembrar do que falou, é em que momento falou. Mas naquele dia quando falou, mas em que momento? Se você avaliar o momento, você vai perdoar pessoas que estão dentro do teu coração até hoje, não foi liberado perdão, você vai perdoar hoje. Você está carregando uma montanha de sentimentos ruins, sem avaliar o porquê que essa pessoa falou isso. Pastor, a palavra é muito ruim. É ruim, mas está dentro de um contexto ruim também. Então, tem que ser observado. Jó, então ele tem a sua esposa. Está enfrentando tudo isso junto com ele. Alguém vai dizer que ela errou. Errou no quê? Ela abandonou ele? Ela errou no quê? Ela fez alguma maldade para ele? A única coisa que ela fez foi falar. Quantas esposas ou maridos, às vezes está falando, aí dá uma discutida, daí sai falando. Já viu? E se for a mulher, então é difícil, que ela não consegue perder para nós. A última palavra tem que ser a delas. Nem que for falar sozinha, assim, falando assim. Ela vai falando. Foi isso que ela fez. Mas ela saiu de perto dele. Anônima, quieta, calada, sem expressão, escondida dentro de um contexto traumático. Mas ela permaneceu ali. Ela estava ali. Aleluia.
Que o Espírito Santo nessa noite seja um bálsamo para o coração de alguém aqui. E que você, ao encerrar esse culto, eu estou falando isso e eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Ao encerrar o culto, você mande uma mensagem, ou ligue. Sabe aquela ligação sem graça, depois que você briga e manda, e aí, tá tudo bem? Saudade. Ela já vai entender o recado. Ele já vai entender o recado. É que você entendeu que não é o que ela falou, mas é dentro do contexto em que ela falou. E por isso ela merece não ser excluído ou excluída dos seus sentimentos. Amém? Lá segue Jó. Jó está totalmente mal. Vamos fazer o seguinte aqui nessa noite. Quem me ouve, diga amém. Suponhamos, pastor, que a gente pegasse hoje aqui, vamos pegar um médico, um psiquiatra, um economista, certo? Vamos pegar um psiquiatra, um médico, um economista, um terapeuta familiar. Quem está me ouvindo, diga amém. E aí eu pego, eu não coloco o capítulo 42 e nem digo que é Jó. Mas eu só pego e escrevo detalhadamente para o psiquiatra, para o médico, para o economista, para o terapeuta familiar. Eu escrevo tudo o que está escrito aqui sobre Jó, mas não falo nem que é Jó e nem coloco o capítulo 42. Se eu entregar na mão de um psiquiatra e falar para ele, me dá o diagnóstico disso aqui. Depois dele analisar a vida de Jó, ele vai dizer, rapaz, ele está num problema irreversível. Vai ter que entrar com medicamentos fortes, uma terapia medicamentosa daquelas mais, e ainda não sabemos se vamos recuperar. Se você pega e entrega para um médico, e o médico faz uma análise no quadro clínico de Jó, e você pede para ele o laudo, dizendo, e aí, o que o senhor acha? Ele diz, não vai viver, ele vai morrer. Não tem como ele viver. Ele não está respirando direito, não está se alimentando direito, já perdeu a visão. A febre dele não é mais externa, agora também é interna. Ele agora já perdeu todas as partes de cartilagem do corpo. Ele está vivo ainda só por um milagre, mas ele não vai viver. Tá bom. Agora, narra todo o contexto da vida financeira de Jó, escreve e diz para o economista, fala para mim, tem jeito de reverter essa questão aqui? Ele vai dizer, não tem jeito. Jó não consegue mais não. O que ele perdeu, ele nunca mais recupera. Não tem? Estou avaliando aqui, ele perdeu tudo. Tá bom, aí agora pega depois e escreve para um terapeuta familiar. 10 filhos. Detalha como foi a morte dos filhos. Detalha como foi o sepultamento dos filhos. E detalha quando foi os últimos momentos entre Jó e a esposa ali. E dá na mão de um terapeuta e fala, você acha que o casamento deles vai superar essa crise? Quem está me ouvindo, diga amém. Se você pegar o psiquiatra, ele diz, não tem jeito. Se você pegar o médico, ele diz, não tem jeito. Se você pegar o economista, ele diz, não tem jeito. Se você pegar um terapeuta familiar, ele vai dizer, não tem jeito. Mas quando eu chego no capítulo 42 do livro de Jó, é como se eu visse Jó chegando para o psiquiatra e dizendo, o teu laudo está errado. Eu descobri que eu não entendo nada, e os pensamentos dele são maiores do que os meus, e eu não preciso compreendê-lo, eu só tenho que aceitar
experimentar. E antes os meus olhos não viam, só ouvia falar, mas agora os meus olhos o veem, e eu estou emocionalmente equilibrado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Se ele chegar no médico, e o médico chegar e dar o laudo na mão dele, ele vai rasgar esse laudo e vai dizer: eu ia morrer amanhã ou hoje à tarde. Mas a Bíblia diz que depois que Deus virou o cativeiro de Jó, ele viveu mais 140 anos. Chega em um economista, e tudo que ele prescreveu, Jó rasga e diz: você não sabe de nada. Sabe tudo que eu tinha e eu perdi? Eu não só tenho de novo, mas agora eu tenho tudo, hein? Se chegar num terapeuta familiar, dá o laudo. E aí, Jó, largou ou não? Ele diz: não. Além de não largar, nós ainda já temos mais 10 filhos. Firme e forte. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: que laudo você está esperando? Se você for ouvir alguma coisa de alguém, por mais especialista que ele seja na área, você nunca pode esquecer do poder que tem o nosso Deus. Ele faz quem não ter. Ele faz. Pastor, mas o diagnóstico que me deram, o diagnóstico do homem, mas agora aguarda a palavra de Deus. Pastor, mas pelo que eu estou vendo, eu nunca mais volto a ter o que eu tinha antes. Na tua visão e na visão do economista, mas você não sabe o Deus que você serve ainda. É por isso que Jó vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque Jó está entendendo o seguinte: que tudo que o homem determinar aqui na terra só tem validade se Deus concordar. Se Deus não concordar, meu filho e minha filha, pode fazer o que você quiser, pode agir do jeito que você quiser, é a vontade dele sempre que prevalecerá na minha e na sua vida. Entenda, a mesma mente que eu penso, o diabo também pensa. Porque Isaías 14 não diz que o diabo perdeu o conhecimento, diz que ele corrompeu o conhecimento. Ele usa o conhecimento para o mal, mas não diz que ele não tem mais conhecimento. E quando Pedro disse para Jesus, chamou Jesus de canto, quando Jesus disse: é lícito que o Filho do Homem venha morrer, e ele chamou Jesus no canto e disse: vem aqui, não quero constranger o senhor na frente dos outros, não, mas vem aqui. O senhor acha que eu vou deixar alguém colocar a mão no senhor? Nós vamos até o fim. Ninguém mexe com o senhor. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele diz assim: porque o que vem na tua mente, Pedro, é coisa humana. Ou seja, ele quis dizer que o diabo pensa igual o homem pecador. Pastor, e quando é que eu não penso como o diabo? Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Porque alguns minutos antes, não estou falando de horas e nem de dias, alguns minutos antes, Jesus olhou e disse: o que eles falam que eu sou aí? Fala para mim aí. Aí o senhor é Elias. Ele disse: e vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí Pedro levantou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: não é a carne que te revelou. A mente humana não ia te revelar isso. Quem te revelou foi o Espírito. O Espírito que te revelou. Aí quando eu não estou no Espírito, eu penso igual o diabo. Quem está me entendendo, diga amém. Aí se eu penso igual o diabo,
O diabo sabe mais ou menos qual vai ser minha atitude no dia mau. Então, em nenhum momento, Deus revelou para Jó o que ele iria fazer no final. Porque se Deus conta para Jó no começo o que ele ia fazer no final, o diabo também ia ouvir. E se o diabo ouve, ia criar estratégias para que Jó não conseguisse chegar no final sendo abençoado. Então Deus esconde de Jó para o diabo também não saber. Porque aquilo que o diabo não sabe, o diabo não estraga. Aquilo que o diabo não sabe, ele não consegue estragar. Então tem coisas que você fica orando dizendo: Senhor, estou numa luta tão grande, fala comigo, me mostra, me dá um sinal. E Deus não te dá sinal nenhum. Deus não fala com você, e você fica dizendo: Deus não me ama. Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele não contou o que vai acontecer com você lá na frente, porque se Ele contar, o diabo vai agir e vai estragar. Mas se Ele não contar, tudo que está determinado no coração de Deus ao teu respeito vai acontecer. Vai acontecer. Ei, Jó, e como você está, Jó? Jó está tão mal que ele concorda com os amigos. Os amigos dizem: rapaz, isso aí é um problema seu, porque o teu pai pecou. Ele disse: será que é? Outro: isso aí é pecado escondido, Jó. Disse: será que é? Jó, isso daí é porque... Tá bom. E ele fica quieto, ele não fala nada para ninguém. A luta de Jó é tão grande que tudo para ele é irreversível. Todo mundo que avalia Jó diz: não tem mais jeito. E aí o capítulo 14 e o versículo 14, Jó vai dizer uma coisa. E aqui eu penso com você. Em 20 minutos eu vou pensar com você. Agora nós vamos entrar no texto que eu li. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quando você chega nesse cenário, eu tive que desenhar tudo isso para você conseguir entender agora o real propósito desse versículo aqui. Jó está lá, só que ele está constrangido. Do quê? Porque todo mundo ao observar Jó pensa: não tem mais jeito. Acabou, é o fim. Já era Jó. Não tem mais jeito, Jó. Sabe aquela situação que está tão difícil, que está irreversível? A situação de Jó é essa. Mas e ele não conta para ninguém, pastor Rodrigo. Alguém chega e diz assim: ei, Jó, não tem mais jeito mesmo, perdeu todos os filhos. Ele diz: é, rapaz, acabou. E aí, Jó, financeiro já era mesmo. Você acha que não consegue fazer nada? Um caco de telha na mão é o que eu tenho. Isso é o mais caro. Diz: é. Para todo mundo ele fala isso. Mas agora ele vai orar só ele e Deus. Na oração de só ele e Deus. Olha o que ele vai dizer, versículo 14. Coloca na tela aí. Versículo 14. Morrendo um homem, porventura tornará a viver? A pergunta. Agora eu quero que você leia essa outra parte. Ele diz: todos os dias de meu combate. Em outras expressões, ele vai usar assim: em todos os dias do meu tempo determinado. Ele está dizendo assim: eu não sei quanto tempo o Senhor determinou para eu viver, mas todos os dias eu vou esperar. Ele está dizendo o seguinte: eu não posso contar para os outros que eu espero que eu volte a ter o que eu tinha, porque eles não vão acreditar, eles vão rir de mim. Então, eu prefiro não contar para eles. Se eu falar para eles que eu vou terminar essa vida casado com a mesma esposa, feliz com ela, eles não vão acreditar. Eles vão falar: rapaz, você já perdeu, você está falando isso. Se eu falar que eu ainda vou dar a volta por cima, vou ficar rico de novo, vou ter saúde de novo, saúde e dinheiro para gastar, para levar a mulher para o shopping, e ainda com um monte de criançada no carro dando trabalho, correndo, eles vão rir de mim, eles vão olhar para mim. Então eu não conto para ninguém, mas só entre eu e o Senhor. Se eu viver todos os dias da minha vida até o último dia, eu vou esperar voltar a ser o que eu era, a ter
o que eu tinha e a estar onde eu estava. Eu vou dizer de novo, porque até arrepiou meu corpo aqui agora. Ei, eu sei que tem sonhos e desejos que você não conta nem para os mais íntimos, porque tem vergonha deles rirem de você, mas não tem problema não, seja igual Jó, não conta para eles, mas diga para Deus, lembra a Deus todo dia você acorda e diz: eu sei que eu estou na prova, eu sei que eu estou mal, eu sei que está tudo contra mim, mas enquanto eu viver, eu vou esperar. Aleluia. Depois de tudo que você passou, perdeu toda a empresa, abriu falência, e alguém olha para você e diz: e aí, como que está agora? Aí você diz: pai, agora é trabalhar e vamos embora. E alguém diz para você: esquece que lá, rapaz, não deu certo mesmo, tenta outra coisa. Mas lá você olha para o céu e diz: o senhor sabe, o senhor está ouvindo tudo aqui dentro dessa cachola aqui, ó. E o senhor sabe que eu ainda estou esperançoso. Viu, mas o teu casamento acabou, ela já foi até embora, ele já foi embora. Não, tá bom, é verdade, vamos seguir em frente, na boca. Mas na mente você está dizendo: Senhor, o senhor sabe que eu ainda creio na restauração. O médico te dá o laudo dizendo: infelizmente o diagnóstico é que é mais alguns meses ou mais alguns dias. Então já começa a acostumar. Aí você diz da boca para fora: está tranquilo, eu estou preparado. Mas na hora que só está você e Deus no quarto, só: Senhor, não quis falar nada para ele faz, não quis falar nada para Bildade, para Zofar, nem para Eliúde, porque eles vão rir de mim. Mas entre eu e o senhor sabe que eu ainda creio no milagre, eu ainda creio. Só quem crê ainda, levante a mão, só para eu identificar. Oh, aleluia. Então enche o teu coração nesta noite de alegria, e mesmo que você não consiga verbalizar as pessoas à sua volta, porque podem rir de você, mas no teu quarto sozinho, olha para o céu e diga: Senhor, enquanto eu viver, eu esperarei todos os dias, até que venha a minha mudança. Só que, para ele dizer que ele está esperando, ele vai trazer um cenário caótico dentro da botânica, porque ele começa dizendo: porque há esperança para a árvore cortada. Ele diz que a árvore foi cortada, que os galhos foram cortados, que o tronco perdeu força, que a raiz secou e a terra em volta também secou. Ele vai fazer, Joel 1, do 4 ao 7, vai expor o que acontece em Jó. O que? São as fases de destruição de uma árvore. O que é? Começa pelos galhos e folhas, depois vem pelo tronco, aí depois atinge as raízes e depois a terra. Porque o que acontece? Enquanto os parasitas vão destruindo as folhas e os galhos, há um comando do tronco para a raiz dizendo: manda mais nutrientes, manda mais. Aí as raízes começam a absorver tudo que tem no subsolo de nutrientes para mandar para o tronco mandar de novo para os galhos mandar para as folhas, e é uma briga. Só que o parasita, ele é mais rápido do que a velocidade com que as raízes conseguem mandar para o tronco, e é nessa hora que o tronco perde força e ele começa a secar. Aí as raízes entendem
que precisa trabalhar mais rápido. E ela deixa o solo em volta todo rochoso, vai trincando, vai rachando, vai ficando seco, até que não tem mais nutrientes naquele lado. Aí morre a terra, morre as raízes, morre o tronco, e se vão os galhos, e acabam-se as folhas. E aí Jó disse: olha, não tem mais folhas, não tem mais galhos, não tem mais tronco, não tem mais raízes, a terra está seca, acabou tudo. Mas antes dele citar todas essas fases caóticas de uma árvore, ele usa duas expressões que eu preciso falar para você. Qual é? A primeira, ele começa dizendo: porque há esperança. Eu vou repetir, ele disse: porque há esperança. Ele está dizendo, independente do que eu vou narrar daqui para frente, eu vou contar só coisa ruim, mas independente do que eu vou falar, ainda há esperança. Mas a árvore foi cortada, há esperança. Mas o tronco, há esperança. Mas a raiz, há esperança. Mas o solo, há esperança. Segunda expressão, para a árvore. Quem olha só vê galho seco, mas para Jó ainda é uma? Alguém olha e vê só raízes secas por sobre o solo, mas Jó olha e diz: ainda é uma árvore. O tronco está como Jó 1:7, os sermentos, que é esbranquiçado, que já começa aqueles fungos nascer, aqueles cogumelos. Tá. Alguém olha e diz: está morto. Mas para Jó ainda é uma. Aí diz: porque há esperança para. Mas já desconectou o tronco da raiz, mas ainda é uma. Mas já desconectou a raiz do solo, mas ainda é uma. Todo mundo está vendo o estado original dela agora, mas para Jó ela ainda é uma. E ele diz: há esperança. Jó, mas há esperança. E como que você sabe que ainda tem esperança para ela? Ele diz: porque há o cheiro das águas. Eu conversando com um amigo esses dias sobre botânica. Aí quando usa essa expressão, ao cheiro das águas, essa expressão ela não é uma expressão somente bíblica. Ela é uma expressão científica. Ela não existe só dentro de um contexto bíblico. Ao cheiro das águas. Essa é uma expressão científica. É porque existe dentro da botânica uma expressão chamada tropismo. Eu anotei. O que é tropismo? Tropismo é o seguinte: a árvore está no estado que eu acabei de contar para você. Quem lembra? Diz amém. Está lá. Só o tronco envelhecido na terra. Não tem mais raízes. Está lá em contato com o solo seco, rachado. Só que toda árvore, ela tem o chamado tropismo. O que é isso? Ela tem uma reserva de energia escondida dentro dela, que ela não usa para nada, ela deixa lá adormecida. Só que quando ela percebe, não é que tem ali, mas se ela entender que a alguns metros ou até quilômetros de distância existe a possibilidade de água, aí ela vai usar essa última reserva de energia para que as suas raízes vão, o que eles chamam na ciência é de cheiro das águas. E o que é cheiro das águas? É o movimento das raízes em direção aos lençóis freáticos em busca das águas subterrâneas. Sabe o que é isso? É quando ela percebe que tem água ali longe, está longe, mas ela percebe o cheiro das águas. Quando ela percebe, ela vai usar a sua última força e vai. Jó está dizendo o seguinte: eu sei que daqui para cima quem olha é galho seco, é terra
terra seca, é tronco seco, mas ainda tem uma reserva guardada dentro de mim, e que eu vou usar quando eu ver uma possibilidade. Diga aí só para pelo menos 2 pessoas, diga para assim: você tem reserva ainda. O diabo quer que a gente pense que já acabou. O diabo quer que a gente pense que não tem mais jeito. Mas ainda tem uma reserva. Ainda tem uma reserva. Ainda tem uma reserva. Ao cheiro das águas. Oh, aleluia. Aleluia. Aí, na hora que as raízes encontram água nos lençóis freáticos, quando ela encontrou água, ela encontrou as raízes, aí ela vai para a segunda fase, que é chamado de fototropismo. O que é isso? Aí ela entende que ali ela tem água, então agora ela vai usar aquela reserva dela de energia para captar os nutrientes e começar a fazer o movimento de enviar nutrientes do subsolo para o tronco. Aí o tronco que está esbranquiçado começa a ficar como se fosse úmido. A impressão que dá é que está apodrecido, mas não está. Aí vai. O tronco está lá deitado, mas do nada surge de dentro do tronco um galho novo, assim, ó. Aí acontece a terceira e última. Primeiro, é o movimento das raízes aos lençóis freáticos. Segundo, é o movimento dos nutrientes que passa pela raiz e vai para os galhos. E por último, é o quiriotropismo, que é o movimento, e esse aqui é bonito, dos galhos em direção ao sol. Aquela árvore que começou com galhos secos, tronco seco, raiz seca, terra seca, ao cheiro das águas, ela vai nascendo. Daquele tronco envelhecido surge um broto, um renovo. Só que ela não cresce para o lado. Agora ela entende que ela tem que crescer em direção ao... E ela vai. Tem gente que entrou aqui hoje e está passando por situações que alguém olha e diz: já acabou. Não tem mais folhas, não tem mais galhos, não tem mais tronco, não tem mais raízes. Mas Jó disse para Deus: todo mundo acha que acabou, mas eu ainda tenho uma reserva escondida aqui dentro. Jó está dizendo: eu ainda estou esperando. Quando eu sentir o cheiro das águas, eu vou de novo, Senhor. Eu vou de novo, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor, mas não estou nem sentindo tão perto. Mas se você perceber que ainda há possibilidade, não desista. Eu vim aqui dizer para você: ainda existe uma reserva dentro de você. Todo mundo acha que você desistiu, mas você ainda tem força para mais uma vez. Você tem força para descer mais uma vez, para buscar mais uma vez, para tentar mais uma vez, para lutar mais uma vez. Está todo mundo dizendo que acabou, mas não acabou não. Dentro de você existe ainda mais uma chance, mais um último suspiro, mais uma última fagulha de energia para recomeçar. Eu vim pregar para alguém que achou que era o fim, mas hoje o próprio Espírito Santo está te fazendo lembrar que ainda existe uma reserva dentro de você, o suficiente para te fazer recomeçar. Ei! Eu encerro agora. Há
mulher, a viúva sunamita, lembra? Eliseu chegou e disse assim: minha filha, como que você está? Disse: estou mal, vão levar meus filhos como escravo, a situação. Ele disse: mas você não tem nada em casa? Ela disse: nada. Aí ele olhou de novo, disse: hã? Tem uma reserva. Ele disse: você não sabe o poder que tem essa reserva, minha filha. Já pode ir nos vizinhos já. Você só tem uma reserva? Só uma? É o suficiente. Sabe quantas vezes Jerusalém foi tomada? Sabe ou não? 28 vezes. Ela foi tomada 28 vezes. Só que todas as vezes os inimigos deixavam ela devastada, deixavam ela destruída. E alguém olhava e dizia: nunca mais vai reconstruir Jerusalém, nunca mais. Daqui a pouco vem um Neemias olhando, dizendo: gente, vamos tentar de novo. Mas a gente não consegue mais, vocês vão ficar no opróbrio, tem uma reserva aí. Só faz o seguinte: levante as mãos e nos esforcemos para a obra do Senhor, e vocês vão ver. Aí esse povo disse: tá bom, vou tentar. Aí na tentativa deles, em 52 dias, eles fizeram aquilo que os engenheiros dizem que levaria 4 a 5 anos. 52 dias, colocaram as portas nos lugares, repararam as brechas dos muros, fizeram tudo e ainda fizeram o tempo de fazer um culto e de ler novamente todo a Torá através do nosso irmão Esdras. Sabe por quê? Porque você ainda tem uma reserva. E essa reserva é o suficiente para você recomeçar. Para você recomeçar. Eu vou dizer de novo: para você recomeçar. Para você recomeçar. Pastor, eu não tenho uma. Tem sim. Tenta de novo. Tenta mais uma vez. Está todo mundo pensando que você deu tudo que tinha, deu nada. Ainda há uma reserva de Deus dentro de você. Para você se levantar de novo. Nos coloquemos de pé. Ao cheiro das águas voltará. Cadê? De onde surgiu? Como planta nova. Vamos lá. Florescerá, seus galhos se renovarão. Cessará os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus anos se renovarão. Cessarão os seus frutos e viverá. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Está passando aqui nessa noite. Eu tenho uma pergunta antes de orar e devolver o microfone ao meu pastor. Aonde está você, que passou por tantas coisas, que se identificou com a história de Jó, mas hoje está dizendo: pastor, eu tenho até vergonha de falar que eu ainda acredito que eu vou conseguir, que eu ainda vou dar a volta por cima. Você pensou que está tão distante de voltar a ser, a ter e estar aonde um dia você esteve, mas hoje foi Deus quem te trouxe aqui para dizer para você: as águas sou eu, e eu estou passando perto de você aqui nesta noite. E essa reserva de força que sobrou em você, essa fagulha de força, use ela hoje para mergulhar em mim. Use ela hoje para voltar para mim. Use ela hoje para se conectar em mim. E eu, diz o Senhor,
o farei crescer, florescer e frutificar novamente. Aonde está a primeira pessoa que fará uso desta reserva hoje para voltar para a presença do Senhor, para se reconectar com o Senhor? Cadê você que diz: pastor, hoje eu vou aceitar o desafio e eu vou para diante do altar com a minha última reserva, em busca de mergulhar no Deus que fez, que faz e continuará fazendo? Eu estou te esperando para orar por você aqui na frente agora, mas eu não posso demorar, eu tenho 2 minutos, então eu começo uma contagem regressiva. Pastor, se eu contar para eles, ninguém acredita, mas eu ainda acredito que vai dar certo. Então use essa última força sua, vem aqui na frente, e eu vou, através da oração, ligar a tua mente em Deus, e você sairá daqui vivendo algo extraordinário. E eu declaro sobre a tua vida que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Que o mover de Deus na sua vida nunca será comparado com o que Deus vai fazer agora. Você vai viver o novo de Deus, mas é o novo no extraordinário. 10, cadê você? 9, eu estou te esperando. 8, 7. Se está sentindo o cheiro das águas, se movimente em direção a ela nesta noite. Não adianta nada sentir o cheiro das águas, mas não se mover em direção a elas. Se mova nesta noite. 6, 5, 4, 3. Deixem rir de você, deixem zombar de você, enquanto todos pensam que só é um tronco seco. Eles não sabem que ainda há uma energia dentro de você, e você usará esta força para se reconectar com Deus nesta noite, para viver novamente o extraordinário. Venha. 3, 2, 1. Eu vou orar. Pai, aqui diante dos nossos olhos existem pessoas que entenderam o recado do céu. Quantos estão sorrindo, aceitando como se fosse uma brincadeira, mas na verdade dói quando falam, porque eles ainda acreditam que o Senhor vai virar o cativeiro deles. E eles usaram a última força para vir em direção à fonte das águas. E ao cheiro das águas. Pela fé eu creio que eles estão se movendo, crescendo, se fortalecendo, e o ano de 2025 eles irão frutificar. O novo de Deus está sendo gerado novamente dentro deles, dentro delas. Eu creio, e por isso, Senhor, declaro pela fé sobre a vida do teu filho e da tua filha, que está brotando dentro deles um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. O que tinha ido vai voltar. As coisas que estavam desorganizadas irão se organizar em nome de Jesus. Amém.